Muito bem, pessoal. Boa noite. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Ultimamente está dando cadeia. E não é cadeia em rede nacional. E hoje, dia 6 de abril de 2021, 19 horas já foi, 386º dia da quarentena, 2CELT 2020.2, sistemas digitais, tem a pretensão de ser, e eu sou Arídio, muito prazer. Então vamos lá. Na última aula, eu apresentei a vocês o mapa de Carnot. O mapa de Carnot. O mapa de Carnot é uma forma de apresentar graficamente posições que você não consegue ver da tabela verdade, que você não consegue ver na álgebra booleana. Então, ele é um mapa gráfico, é um gráfico da tabela verdade. Mas tem a peculiaridade de que, como ele é formado por uma sequência em que somente uma variável troca de estado, formado por sequência em que somente uma variável troca de estado por vez. E isso, o fato dela troca de estado somente, somente uma variável troca de estado por vez, está certo? Por vez. O que acontece? Na álgebra booleana, quando você tem uma situação que, por exemplo, você tem uma variável, vou colocar aqui uma variável A, em que ela faz um AND com uma variável B, ou essa variável A faz um AND com a variável B barrada, né? Então, quando você tem uma saída de um circuito, eu posso até desenhar esse circuito para mostrar, mas o mapa de Carnot é baseado nessa ideia daqui. Quando você tem uma variável, aqui a variável A, ela se repete, tá vendo? E num grupo, aqui, uma porta AND, ela faz um AND com o A. No outro grupo, ela faz um AND, mas ela está barrada. Nessa situação, você coloca o A em evidência, fazendo um AND, abre parênteses e coloca a variável que trocou de estado. E quando você põe o A em evidência, aparece aqui um termo muito interessante. Toda vez que você tem uma variável que ela pode ter o estado 0 ou o estado 1 e elas se combinam, o que vai acontecer é que, como é uma porta OR, se você disser que a variável aqui ela vale 1, ela aqui vai valer 0, 1 ou 0 é igual a 1. Se você disser ao contrário, que a variável B vale 0, então a variável B barrada vai valer 1,
de novo, vai dar nível lógico 1. Então, toda vez que você tem uma variável ou ela barrada, isso é igual a 1. Esse fato aqui serve para você simplificar isso aqui. Então, você põe aqui A end 1, que vai dar A, porque se o A for 0, o resultado do end é 0. Se o A for 1, o resultado da execução do end é 1. Então, o estado da variável A é que vai determinar o resultado da saída. Então, olhando para essa situação aqui, você descobre que a saída é igual a A. Não importa o estado da variável B. Isso é que é fundamental. O mapa de Carnot é baseado nisso. Então, vamos voltar lá ao fundamento do mapa de Carnot e mostrar essa situação acontecendo graficamente. Então, vamos lá. Um mapa de Carnot, ele pode ser para duas variáveis. Então, um mapa de Carnot para duas variáveis. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, se tem duas variáveis, elas podem se chamar XY, KM, qualquer nome que você queira dar, banana e laranja, né? Mas pode ser aqui, para facilitar, vou usar as letras A e B. A e B, A e B, A e B. Né? Se são duas variáveis, A e B, A e B, A e B, A e B, as quatro combinações que permitem que só uma variável troque de estado de uma casa para outra é essa aqui, ó. Por exemplo, começa com 0, 0, 0, 1, 1, 1 e termina com 1, 0. Né? Então, aqui significa o seguinte, se eu puser 0, dá 1. Se eu puser 0, dá 1. Então, a primeira combinação aqui, para que esse grupo fique verdadeiro, para que isso aqui seja representado corretamente por isso aqui, ó, uma porta end, tendo a saída em 1, bastaria que eu invertesse as duas entradas, entrada A e entrada B. Então, quando a variável for 0 e 0 para A e para B, 0 e 0 aqui inverte, dá 1 e 1, e a saída dá nível lógico 1. Então, esse grupo aqui, essa primeira casa do mapa de Carnot, ela será verdadeira quando o A estiver em 0 e o B estiver em 0. Né? Então, seria verdadeira. A segunda situação, que é a segunda casa, seria verdadeira quando o A for 0 e o B for 1. Então, para representar isso, isso aconteceria como uma porta AND, é A AND B aqui, A AND B, A AND B, em que o A é invertido e o B não, e a saída S igual a 1. Então, seria essa segunda situação. Então, seria quando o A for 0, inverte, dá 1, e o B já vale 1. Então, 0 end 0 aqui daria 1, 0 end 1 daria 1 também. Né? Então, é a situação em que esse grupo é verdadeiro. Esse aqui é verdade quando isso aqui acontecer. Esse daqui será verdade quando acontecer isso aqui, ó, A end B, em que você tem 1 end 1. Pronto, não precisa de inversor. Então, nessa situação, entrada A e entrada B, a saída S igual a 1. E, por último, esse grupo aqui, ele é verdadeiro quando o A for 1 e o B for 0. Claro que 1 end 0 dá 0, mas tem que lembrar que o estado aqui está invertido, né? Vou até tirar esse end daqui para não confundir mais. Então, essa última situação, eu tenho uma porta end, A end B, entrada A e entrada B invertida. E a saída será 1 nessa situação. Então, quando é que você tem 1 nessa casa? Quando A for 0 e B for 0. Quando é que tem 1 nessa casa? Quando A for 0 e B for 1. Quando é que tem 1 nessa casa? Quando A for 1 e B for 1. Quando é que tem 1 nessa casa? Quando A for 1 e B for 0. Então, essa seria a possibilidade
de todos eles serem nível lógico 1. Essa seria a maneira, né? E qual é a vantagem de se usar o mapa de Carnot? Qual a vantagem? A vantagem é que quando você tem uma situação assim, vou botar aqui um exemplo, quando você tem aqui AB, 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 barra, 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 barra lá no final. Se você tiver nível lógico 1 aqui, nível lógico 1 aqui, e 0 nos outros, nessa tabela verdade, que eu estou usando como exemplo, né? De imediato, você visualiza que esse grupamento aqui, ele será 1 independente do estado da variável B. Observe isso aqui, vou ampliar isso aqui. Então, vou ampliar essa região. Veja aqui, primeira casa está em 1, segunda casa está em 1, as outras não interessam. Eu estou buscando em que situações, quais situações a função é verdadeira. A função toda do mapa de Carnot é verdadeira. Aqui eu tenho o AB, barra, barra, barra lá no final, né? Então, em que situação que dá nível lógico 1 nesse grupo todo aqui? Eu posso juntar os dois. Na hora que eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu coloquei errado aqui. O que eu estou fazendo? Repare que aqui significa que dá nível lógico 1 quando A for 0 e B for 0, ou quando A for 0 e B for 1. Então, esse grupo todo aqui, ó, esse grupo todo, ele terá a saída dele igual a 1 quando? S igual a 1 quando? Quando A for 0, end B for 0, ou então quando A for 0 e B for 1. Novamente, pela álgebra booleana, eu ponho o A barrado em evidência e dentro do parênteses fica B ou B barra ou B. Resultado, eu tenho A barra, end 1 e, finalmente, A invertido simplesmente, né? Então, o resultado dessa associação aqui é S igual a A barrado. Claro que eu fiz aqui por álgebra booleana, mas eu não preciso da álgebra booleana para perceber isso. Eu venho aqui e olho nesse grupo aqui qual a variável que permaneceu no mesmo estado e qual a variável que trocou. Porque a variável que trocou de estado, ela equivale a nível lógico 1 na entrada do end aqui, da porta end, e então ela é irrelevante. Então, eu simplesmente, graficamente, eu olho para aqui e descubro que a saída é igual ao A barrado. Então, a utilidade do mapa de Carnot é essa, né? Você não precisa fazer a manipulação da álgebra booleana, usar os recursos da álgebra booleana para chegar à resposta. Você tem a resposta graficamente. Essa é a vantagem. Muito bem. Então, explicado agora, cabe agora, então, partir para mostrar alguns exemplos de simplificação, né? E vamos fechar depois essa aplicação de mapa de Carnot com problemas, né? Problemas, dois problemas fictícios, né? Inventados, que eu inventei, que os livros sugerem, né? E depois vamos terminar a aula com do mapa de Carnot com um problema real, que é o problema clássico da bomba d'água. A bomba d'água, uma caixa d'água, uma cisterna, né? Quando é que a bomba deve ser acionada. Então, vamos lá. Então, aqui, o primeiro exemplo para duas variáveis, né? Como é que o mapa de Carnot resolve a simplificação sem precisar usar álgebra booleana? Então, agora vamos partir, isso aqui é o fundamento, vamos partir para uso. Vamos usar
o mapa de Carnot para exercitar o uso dele. Vou tirar esse 1 daqui de dentro, porque depende da função lógica que o circuito vai executar, vai ter 1 ou vai ter 0 dentro. Então, vamos lá. Para duas variáveis, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Pode trocar de lugar essas casas, esses valores das variáveis A e B, você pode trocar de lugar. Pode inverter. O que não pode é elas deixarem de ser adjacentes, trocando só uma variável por vez. Isso é que tem que continuar. Porque quando você faz o agrupamento de duas casas que estão verdadeiras, né? Quando você faz isso, você elimina uma variável. Se você agrupar duas casas, você elimina uma variável. Se você agrupar 4 casas, você elimina duas variáveis e assim por diante. Então, uma variável com 2 casas. Então, se eu tiver assim e assim, se eu agrupar esses dois, eu elimino a variável B, porque aqui ela está barrada e aqui não. Então, eu elimino a variável B e resulta em S igual a A barra, né? Se eu, por hipótese, esse mapa aqui, se ele tiver as 4 casas A, B, A, B, A, B, A, B, barra, 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 barra. Se as 4 casas estiverem em nível lógico 1, eu posso agrupar as 4 casas. Elas são vizinhas. Então, eu descubro aqui, nesse caso, que todas trocaram de estado. Então, todas trocaram de estado. Então, o circuito gerou na tabela verdade nível lógico 1, independente das variáveis. Então, a saída é igual a 1, e A é irrelevante e B também é irrelevante. O X aqui significa, então, irrelevante. X significa irrelevante. Esse irrelevante aí, no sentido de que tanto faz ser nível lógico 0 ou ser nível lógico 1, não afeta o resultado. É isso. Então, um mapa em que todas as casas estão em 1, você agrupa os 4 e elimina 2 variáveis. Aqui você agrupa 2, elimina uma variável, e assim por diante. Se você tiver um grupamento de 8, você elimina 3 variáveis. Por que essa relação? Veja só, quando você tem 2 casas, a base é 2. Quando você tem um grupo só, 2 elevado a 1 dá 2. Deixa eu fazer com as variáveis. Se você tiver 2 variáveis, A e B, 2 elevado a 2 dá 4 combinações. Se você tiver 3 variáveis, A, B e C, 2 elevado à terceira dá 8 combinações. Se você tiver 4 variáveis, A, B, C e D, 2 elevado à quarta dá 16 combinações. É claro que uma variável só, 2 elevado à primeira, dá 2 combinações. Mas não interessa, porque com 2 combinações eu não faço tabela verdade. Digo, com uma variável só, né? Não faço tabela verdade com uma variável. Eu faço com 2, com 3, com 4, com 5 variáveis, A, B, C, D, E, 2 elevado à quinta,
32 combinações, e assim por diante. Então, se eu faço um grupamento em que uma variável troca de estado, eu simplifico uma variável. Se eu faço com 4, eu simplifico duas variáveis, né? Duas variáveis, 4 combinações. Se eu faço com 8, eu elimino 3 variáveis. Se eu faço com 4 variáveis, eu elimino todas as 4 variáveis. 16 combinações, eu elimino as 16. Vamos chegar lá. Vamos fazer as outras duas. Aqui, então, estão faltando. Está faltando aqui o mapa para 3 variáveis. Eu já tinha apresentado na outra aula. Vamos colocar aqui, no mesmo contexto, 4 casas na horizontal, 2 na vertical. As 4 casas aqui na horizontal, ao contrário, vertical, AB, 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 as colunas, AB na vertical. Barra, 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 barra lá no final. Sobrou a variável C. Então, uma delas é barrada, a outra não. Então, dessa forma aqui, eu tenho o mapa para 3 variáveis. Se eu agrupar, se todas as casas tiverem nível lógico 1, eu agrupo 8 variáveis. Perdão, 8 casas. Eu elimino todas as 3 variáveis. Se 4 tiver em nível lógico 1 e eu agrupar as 4, eu elimino 2 variáveis, sobra a terceira, né? E tanto pode ser aqui na horizontal, como pode ser aqui, como pode ser nessa posição. Vamos fazer os exercícios aqui para chegar a essa conclusão. E por último aqui, eu não vou fazer o de 5 variáveis, mas eu vou até representar ali para que vocês saibam do que se trata. Mas nós não vamos usar. Deixa eu ver como está. Ok. Então, são 2 variáveis nas colunas, A e B, A e B, A e B, A e B. Barra, 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 barra lá no final. C e D, C e D, C e D, C e D. Barra, 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 barra lá no final. Então, esse aqui é um mapa para 4 variáveis. Como seria um mapa para 5 variáveis? Para 5 variáveis, a gente faz assim, faz uma linha divisória. E constrói 2 mapas como está. Okay. Constrói 2 mapas que sejam simétricos, da seguinte forma. Vejam que ele é gigante, então, por isso mesmo, não vou usar. Em computação, isso aqui faz muito fácil. Os algoritmos de computação para simplificação de mapa de Carnot, o computador faz isso muito rápido. É um processo muito rápido. Então, seria aqui AB, 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 AB. AB, 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 AB. E do lado de cá eu faço numa sequência que tenha sentido, e lá eu faço espelhado. Então, aqui, aqui e aqui. Ele é simétrico, né? Então, é 0, 0 aqui, será 0, 0 lá.
é 0,1 aqui, então 0,1 aqui, 1,1, então 1,1 aqui, 0,1, 0,1. De forma que, se tiver um nível lógico 1 aqui e tiver um nível lógico 1 aqui, eu posso, por simetria, simplificar e eliminar uma variável. Já vou mostrar. Então, aqui C e D, C e D, C e D, C e D. C e D. E essa linha divisória aqui, ela divide a quinta variável. Então, é barrado de um lado e é do outro. Então, veja, se eu tenho nível lógico 1 aqui e tenho nível lógico 1 aqui, para a mesma situação, para o mesmo estado de C igual a 0, D igual a 0, A igual a 1 e B igual a 1, eu tenho 1 e 1. Quem é que trocou de estado? A variável E. Então, ela é eliminada. Percebeu? Por simetria. Então, eu primeiro tenho que resolver um mapa, resolver o outro, olhando o que é simétrico de um lado para o outro. O que for simétrico de um lado para o outro, naquele grupamento, elimina a variável E. Então, esse caso aqui, por exemplo, vamos escrever, então, a equação final aqui. S seria igual. Quem foi eliminado? E, a variável E. Então, ficou A end B, end C barra, end D barra. Pronto. Foi feita a simplificação. E vamos supor que tivesse também um outro nível lógico. Vamos colocar mais um grupo aqui. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Né? Vamos ver essa situação. Vamos aproveitar. Esse grupo aqui está simétrico a esse. Né? Então, esse grupo está simétrico a esse, significa que existe uma outra combinação. Então, tem que botar um ou aqui. Vai ter essa combinação referente a esses valores aqui na tabela verdade, mas eu vou criar uma outra possibilidade, que a tabela verdade está mostrando. E nessa outra possibilidade, observe primeiro nos grupos. Nesse grupo e nesse grupo, quem é eliminado na coluna? A variável B. Aqui também é simétrico. A variável B é eliminada. Ficou a variável A barra. Na linha horizontal aqui, quem trocou de estado? A variável D. Mas a variável C não, ficou igual a 1. Então, observe que nesse grupo aqui, a variável A ficou barrada, a variável A está barrada, é simétrico. Nessa linha aqui, a variável C está igual a 1. Ok. Quem foi eliminado D, quem foi eliminado B. Mas como esse grupo é simétrico desse, esse grupo é simétrico desse, novamente elimina a variável E nesse grupamento. Então, quem é que sobrou para esse grupamento? Esse grupamento, então, sobrou o A barrado e o C. Pronto. Então, esse grupo aqui, que é simétrico, resultou nessa parcela da equação. Então, essa representação que eu fiz aqui, óbvio que eu fiz de propósito, né? Eu coloquei um grupo aqui e botei ele simétrico de propósito para eliminar a variável E, né? Coloquei outro grupo aqui também simétrico. Eu vou colocar mais um de propósito que não seja simétrico. Então, vou criar mais um. Ou vou colocar um isolado, fazer melhor. Vamos escrever mais para cima isso. A barra end C, ou seguindo a sequência, né? Ou para o segundo grupo. E aqui embaixo eu vou escrever um que tem um isolado aqui, ó, que não tem correspondente em mais lugar nenhum do mapa. Ele não existe nem aqui mais alguém para agrupar com ele, tanto na vertical como na horizontal, nem existe do outro lado simétrico. Então, quem é ele? Quem é ele? Ele será único. Ele terá
todas as variáveis ao mesmo tempo. Nenhuma delas será eliminada. Então, vamos começar. Na vertical aqui, A barra B. A barra end B. Quem mais? Na horizontal, C barra end D. Então, end C barra end D. E quem mais? A variável é barrada. Porque, como não tem simétrico, também não eliminou a variável E. Então, sobrou a variável E. Então, esse 1 sozinho aqui, não tem como simplificar ele. Ele é único. Então, ele é único dentro desse mapa aqui, nenhuma variável é simplificada, e ele é único porque também não espelha do outro lado. Então, o último grupo aqui ficou A barra, B, C barra, D, E barra. Foi aqui, A barra, B, C barra, D, E barra. Porque não tem simetria, não, nem dentro desse lado do mapa e nem de um lado para o outro do mapa. Então, essa aqui foi uma ilustração de 5 variáveis. Imagine como seria de 6 variáveis. 6 variáveis significa que você constrói um mapa de 4, espelha com um mapa de 4. E aí, então, você faz outra linha aqui assim e cria outro mapa para a variável f, f barrado e f, espelhado para baixo. E faz a simetria nos 4 mapas. Então, é uma loucura, né? Muito bem, então isso foi só uma ilustração para mostrar o que os nossos antepassados sofriam, né? Nós não sofremos isso, porque, primeiro que nós não temos mais necessidade, nós partimos para a ignorância, né? Nós hoje somos ignorantes. A gente usa o bloco e não tem a menor ideia do que acontece ali dentro do bloco, porque não se usa mais isso, não há mais necessidade das pessoas utilizarem isso. Quando usa dentro de um algoritmo de computador e cada vez mais estamos partindo para a ignorância. Um professor meu, professor Mauro Migon, né, querido por todos nós, né, professor Mauro Migon, está aposentado, bem de saúde, né? O professor Mauro Migon já dizia há 45 anos atrás que nós estávamos partindo para a ignorância. E ele falava disso de amplificadores operacionais, porque cada vez mais nós usávamos o amplificador sem ter a menor ideia do que estava acontecendo ali dentro, né? E usando os recursos externos, né? Então, isso foi há muitos anos atrás, né? E só está piorando, né? Cada vez mais nós dependemos da máquina e de uns poucos cérebros no mundo que dominam esse conhecimento, né? Poucos, né? Porque a máquina tem que ser programada, né? Mas a gente já está chegando Oi? a gente já está chegando num patamar que máquina programa máquina. Máquina programa máquina, sim. A inteligência artificial tá chegando nesse nível. Não precisa nem de inteligência artificial, não. Eu tenho exemplos mais simples do que isso. Você tem uma ideia, por que existe um computador moderno? É porque fizeram um computador anterior. Não é bobagem, não. Veja só, a primeira CPU, ela fazia contas com 4 bits, né? Eram números binários de 4 bits. E, a partir daí, fizeram a CPU de 8 bits, fazia conta com 8 bits. No caso da Intel, por exemplo, era o 4004, né, a CPU, e depois ela criou o 8080. Depois criou o 8085, 8086, e foi 8088, e 186, 286, 386, até o 8486, que só se chamavam de 486, mas na verdade era o 8486. E fizeram um Pentium. O Pentium foi uma revolução. E só foi possível fazer o Pentium porque já existia o 286, o 386 e o 486, né?
E aí, só a partir daí, conseguiram fazer o Pentium. Então, não é nem uma questão de inteligência artificial, é um problema de que aquele problema, aquele mapa de caracteres, aquela tabela-verdade gigante dentro das CPUs, elas não podem, você não tem como um ser humano ter a visão do conjunto, né? Porque são muitos detalhes. Nós conseguimos ter a visão global. E o computador, apesar dele não ter a capacidade humana, mas ele é capaz de memorizar pequenos resultados e ir associando, né? Então, só é possível existir o computador que existe hoje porque eles fizeram primeiro o 4004, né? E só a partir daí é que foi possível criar outras CPUs com complexidade cada vez maior. E aí, mais ainda, isso que você mencionou, né, da inteligência artificial, que ela cria coisas que nós não estamos nem imaginando, né? Ela aprende e cria coisas a partir de nenhum conhecimento, vamos dizer assim, um conhecimento básico, ela cria algo revolucionário, né? E que provavelmente nós já chegamos num ponto em que nenhum ser humano é capaz de criar as coisas que as máquinas estão criando, né? Uma pessoa não conseguiria, né? Provavelmente, né? Você imagine um computador com 10 milhões de transistores, né? Como é possível sequer você colocar isso num grande papel para estudar tudo que está envolvido, né? As CPUs são projetadas dentro de programas de computador em que os próprios programas calculam, por exemplo, a quantidade de calor que vai ser gerada, porque nós não conseguimos calcular, nós não temos capacidade de calcular num número tão grande de transistores, por exemplo, quanto de calor que o transistor que está lá no meio vai receber. E o computador consegue, um programa consegue calcular essa quantidade de energia. Não basta você imaginar, então uma CPU poderosa tem 10 milhões de transistores, então vamos construir uma CPU com 20 milhões de transistores. Não, não pode. Não pode porque a quantidade de calor gerada vai derreter o cristal, entendeu? O silício. Então não é possível fazer isso. Então tem que ter um monte de técnicas para você fazer isso. Então não basta você achar que se você fizesse uma bola de silício, que essa bola do tamanho do cérebro, ela substituiria o cérebro, né? O cérebro humano ele tem uma eficiência enorme, né? No gasto de energia e na geração de calor, né? A eficiência dele é altíssima, e nos circuitos que nós temos eletrônicos, a eficiência é baixíssima, a quantidade de calor gerada para o processamento é muito grande, né? Quer dizer, nós geramos calor também, né? Por isso nós temos, através da respiração, da pele, né? A gente troca calor com o ambiente, né? Os vasos dilatam para transferir mais calor para fora, os vasos se fecham para concentrar mais o calor e manter a temperatura, e um computador não tem isso, né? Uma CPU não tem isso, né? Ainda, ainda não tem, né? Então, associado à inteligência artificial, conforme você mencionou, né? Ainda teremos funções biológicas simuladas dentro da CPU até ela virar um cérebro humano, né? Mas você vê que é uma loucura isso, né? Você imagina, eu fiz um mapa aqui de 5 variáveis apenas, né? E já tinha 16 retângulos de um lado, 16 do outro, 32 retângulos, e eu tive que fazer artifícios aqui para poder mostrar uma simplificação, né? Imagina isso num circuito real, né? Com 5 variáveis, 2 elevado à quinta, 32 combinações, 32 casinhas dessa, né? E na época que nem tinha o mapa de Carnot, isso era feito pela álgebra booleana, pior ainda, né? Então imagina o tamanho do papel, você escrevendo a equação booleana e tentando ver quem é que você pode cancelar com quem, onde, numa equação, na outra, para poder eliminar aquela variável, né? Para simplificar. É uma loucura, isso tudo é uma loucura, né? E nós estamos muito longe disso, né?
muito longe dessa capacidade. Poucos países no mundo têm fabricantes capazes, poucos mesmo, né? Poucos. Nas Américas, aqui na América do Norte, Central e do Sul, só 2 países detêm tecnologia, né? Só o Canadá e Estados Unidos, tecnologia para fazer uma CPU. Eu não estou falando de construir, não. Construir é mole. Você pega uma máquina da Alemanha, o silício da Alemanha, pega alguma coisa dos Estados Unidos, outra da França, outra da Itália, junta e faz uma fábrica, né? Mas não estou falando disso, não. Estou falando saber o que está fazendo, né? O projeto todo, né? Então, nas Américas, só 2 países. Na Europa, tem um pouco mais. Na Europa, olhando ali, tem a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália. Lá em cima tem a Finlândia tem, pouco, mas tem. Mas os principais na Europa são Inglaterra, França, Alemanha e Itália. São os principais. A Holanda, claro, a Holanda, importantíssima, a Holanda. A Holanda faz até foguete, ninguém fala, mas a Philips na Holanda faz foguete, né? Então, eu esqueci da Holanda, não podia ter esquecido da Holanda. A Suíça tem alguma coisa, mas não é o grande poder, né? Na Ásia, a China, com certeza, né? Tem um ou outro país árabe ali que também é capaz de fazer, mas eles fazem copiado. A Rússia, com certeza, né? E é só. Quando se fala assim, uma placa fabricada na Singapura. Mentira! Singapura não fabrica nada. A Singapura ela tem 50 quilômetros de largura e 30 de altura. É uma ilha. Singapura não cabe, mal cabe as pessoas. Você olhar o mapa de Singapura no Google, você vê principalmente o aeroporto. O aeroporto é gigante, porque ela está no sul da Malásia, por onde escoa toda a produção da Malásia e da China, nos portos de Singapura. Então, Singapura é grande porque tem os portos, né? E um grande aeroporto, né? Mas Singapura não produz nada. Vem muita coisa escrita, carimbada, feita em Singapura, mas é só o escritório lá, né? As fábricas estão em cima, esqueci o nome, na Indonésia? Não, esqueci o nome. Logo acima, o país grande não, o país logo acima de Singapura e a China, né? Singapura mesmo não fabrica nada, não cabe. Eu tenho um HD aqui que está escrito que é feito em Singapura. Não tem espaço em Singapura para montar uma fábrica de HD, não tem espaço, é só o escritório, né? Muito bem. Então, esse é o comércio do mundo, né? O conhecimento do mundo. Muito bem. O Brasil já fabricou circuito integrado na década de 70, 80, até o início da década de 90. O Brasil tinha uma fábrica, 2 fábricas de circuito integrado, né? Mas as máquinas eram importadas, o silício era importado, o material de dopagem era importado, o forno era importado, a tecnologia era importada. A única coisa que era brasileira era a mão de obra barata, né? Era a única coisa daqui. É a mesma coisa que o México. O México fabrica circuito integrado também. Não, ele não fabrica, ele monta, né? Ele não sabe fabricar. Poucos países no mundo sabem fabricar circuitos integrados. Muito bem, agora que eu já falei bastante mal do Brasil e do mundo, né? Então agora eu vou colocar aqui alguns exercícios, né, de simplificação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que estamos de audiência? Reinaldo, Guilherme, Gabriel, Carlos e Alan. Ok. Então somos 6. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aqui antes de eu prosseguir no exercício, ou comentar alguma coisa da vida, alguma coisa, como o Reinaldo contribuiu muito bem aí com a história lembrar né, da inteligência artificial, IA. Muito bem. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar alguns exemplos de simplificação,
E daqui a pouco eu termino com exemplos mais concretos, né? Vou fazer 2 exemplos bem bobinhos e um exemplo interessante como resultado. Então, vamos lá. Então, exemplos de simplificação. Você não vai sair por aí simplificando circuitos, né? E aí você deve imaginar, para que então a gente estuda isso? É porque cai na prova, não na minha prova. Na minha prova cai também, mas não na minha prova, na vida, entendeu? Uma empresa ou outra costuma fazer alguma questão só para saber se o aluno entende um determinado assunto de função lógica, né? Ainda que ele não vá trabalhar com isso diretamente, mas você compreender o funcionamento das coisas ajuda na compreensão do todo. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas não é não. A minha experiência de vida técnica, eu posso afirmar isso para você. No momento que você tem uma compreensão mais profunda de como as coisas funcionam, você tem uma compreensão melhor do todo, né? Muito bem. Então, exemplos de simplificação. Então, vou colocar aqui para 2 variáveis, começar com 2 variáveis. Imagine que eu tenho um aqui e um aqui. Então, tenho AB, 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 barra, 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 barra lá no final. Novamente, eu vou dizer, pode trocar de posição desde que elas fiquem simétricas uma à outra. Então, eu tenho um aqui e um aqui. Eu agrupo esses dois e elimina a variável B. Então, nesse caso aqui, a saída é igual a A barrado. Eliminou a variável B, B é irrelevante. X. Tanto faz, 0 ou 1, o resultado é o mesmo. Muito bem. Então, um outro caso. Eu tenho aqui, assim, tenho um aqui e um aqui. Eu não posso juntar os 3, porque 3 não é uma potência de 2. Então, significa que eu não vou eliminar uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, não é. Para eliminar uma variável, eu tenho que agrupar 2, assim. Para eliminar 2 variáveis, eu tenho que agrupar 4 uns. Para eliminar 3 variáveis, eu tenho que agrupar 8 casas, né? Porque são as potências de 2. Então, não tem como agrupar os 3. Então, eu faço o seguinte, eu agrupo 2, e aí esse 1 ficou sozinho, mas se eu agrupar esse 1 com o vizinho dele, eu elimino uma variável, porque ele sozinho me obrigaria a colocar 2 variáveis. Então, vamos fazer aqui. AB, 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 AB. Aqui é 0. Barra, 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 barra. Cada um desses aqui, 1, S. Esse 1 aqui, ele é 1 quando A for 0, AND B for 0. Ou, esse 1 daqui, ele é 1 quando A for 0, AND B for 1. Esse 1, sozinhos. Esse 1 daqui, ele é 1, vai dar 1 quando? Quando A for 1, AND B for 1. Então, a equação, sem simplificar, seria essa aqui, né? Seria um circuito lógico assim, ó. Olha só, uma AND, né? Inverte, inverte, uma AND, tá vendo? Outra AND aqui, ó, um invertido, inverteu, o outro direto, uma AND. Esse daqui, uma AND sem nenhuma inversão. E aí, esse ou esse ou esse. Então, uma ou de 3 entradas. E aqui teria a saída S. Então, esse seria o circuito que faria essa função sem simplificação. Então, agora vamos simplificar.
Por álgebra booleana, eu poderia fazer. Boto o A barra em evidência, boto o B em evidência, faço alguma coisa e vou simplificando. Mas é muito complicado, dá muito trabalho. Então, eu agrupo aqui, ó, eu vejo aqui, eu esqueço isso, né, que é a forma completa, e escrevo cada um grupamento. Então, esse grupamento aqui, ó, ele eliminou a variável B, que B trocou de estado. Então, eu tenho aqui S igual. Primeiro, A barrado. E o segundo grupo aqui, eliminou a variável A, ficou a variável B. Então, esse grupo aqui, ó, ficou a variável B. Então, quando é que a saída dá nível lógico 1? Quando A for 0 ou quando B for 1. Então, veja agora como é o circuito simplificado. É uma porta ou, que uma entrada está invertida, uma porta ou. Pronto, aqui a saída é essa. Viu a diferença? Dele não simplificado para ele simplificado, usando o mapa de Carnot. Né? Agora vamos mais um aqui. AB, 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 AB. Todos esses aqui são exemplos. Exemplos. Eu estou chutando os níveis lógicos. Não está baseado em nada real. Imagine que eu tenho um aqui, 0, 0 e 1 aqui. Você olha assim, não dá para simplificar, porque eles não estão vizinhos. Estão vizinhos. Repara que dessa casa para essa casa, só uma variável troca de estado. É como se fosse uma fita de papel, em que lá atrás essa fita de papel se encontra. Né? Então aqui, ó, esse daqui encontra com esse, é vizinho desse, por trás, né? Fechando pelas pontas. Quem é que trocou de estado? Daqui para cá. A variável A trocou de estado. Então, S igual. Trocou o A de estado, S igual a B barrado. Pronto. Isso significa que não precisa nem de um circuito lógico. Quer dizer, precisa, porque está invertido. Significa que eu tenho uma entrada, um terminal, que tem uma entrada, uma variável B. Eu passo por um inversor e eu tenho a saída S. Aqui é um terminal, não é um inversor, não. Aqui é um terminal de conexão. Então, entrou B e sai B barrado. Né? Então, esse seria o circuito simplificado. Esse aqui também, né? Eu esqueci de fazer aqui. Então, eu tenho um ponto de ligação onde entra o estado lógico da variável A, inverto, e eu tenho a saída S. Pronto. Então, aqui estão 3 exemplos de simplificação com 2 variáveis. Então, eu vou apagar e vou fazer, então, com 3 variáveis e depois com 4 variáveis e depois partimos para um problema mais concreto. Então, com 3 variáveis. AB, 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 AB. Repara que não importa o fato de eu colocar A e B, A e B, A e B. Eu posso colocar A e C, A e C, A e C e botar o B aqui. Tanto faz, desde que a tabela verdade cumpra exatamente a mesma posição, tudo bem. Aqui C igual a 0, C igual a 1. Muito bem. Então, vou começar com um bem esquisitão. Vamos lá. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. 4 casas adjacentes. Então, dessa coluna para essa coluna, quem troca de estado é a variável A. Está vendo? A barrado aqui, A aqui. Então, a variável B é que permanece aqui. E aqui, nessa linha, trocou a única variável C. Então, elimina a variável C. Então, repara,
que aqui eu elimino a variável A e aqui elimino a variável C se eu juntar os 4. Entendeu? Eu poderia juntar esses dois, ou juntar esses dois e fazer 2 grupos. Mas se eu juntar os 4, eu elimino 2 variáveis. Porque 4 casas, 2 elevado a 2 dá 4 casas. Exatamente, 4 combinações. Exatamente. Se eu agrupo 4 casas, eu elimino 2 variáveis. Sobrou uma variável apenas, né? Então, S igual a... Quem é que sobrou? B. Então, esse circuito aqui, ele é assim, ó. Ele é um circuito que tem 3 entradas, entrada A, B e C, 3 fios de entrada e um fio de saída S. E a resposta dele é um fio. Perdão. Mudança de tempo. Ah, está explicado. Começou a chover. Veio uma brisazinha gelada dali de fora e me fez espirrar. Começou a chover aqui no Meyer. Quem é do Meyer não bobeia. E só anda de 606. E não pega mocreia. Muito bem. Então, S igual a B. Então, é só botar um fio aqui. E acabou o circuito. O circuito lógico que resolve essa tabela verdade aqui, esse mapa de Carnot, esse circuito aqui, um fio só. Vamos pegar mais um. AB, AB, AB. AB, C, C. Barra, 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 barra lá no final, barra num, no outro, tanto faz, sem em cima, sem embaixo, só vai mudar a posição dos dados da tabela verdade, mas não tem importância. Desde que você coloque os dados da tabela verdade no mapa, na posição correta, tanto faz. Eu botei 4 no meio, agora eu vou fazer um esquisitão aqui, ó. Vou colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Eu vou agrupar. Podia agrupar 2 e 2? Não. 2 e 2, eu eliminaria uma variável aqui e outra variável aqui. Se eu agrupar os 4, eu elimino 2 variáveis. Olha só o que aconteceu. Na coluna, todas as variáveis trocaram de estado. Está vendo? A e B. Então, significa que tanto A é irrelevante como o B é irrelevante. Quem é que sobrou? Quem é que não trocou de estado? Aqui, ó, C barrado. Então, S igual a C barra. Então, essa é a resposta. E a mesma coisa aconteceria aqui, né? Eu tenho um circuito que entram 3 variáveis, três sinais, A, B e C, e tem um sinal de saída. E o sinal de saída é o sinal da entrada C invertido que vai para a saída. Só isso. Então, esse seria o circuito. Resolveria. A e B pode até entrar na placa do circuito, por uma questão de construção, até já existe ali no conector, qualquer coisa assim, mas não seriam ligados a nenhum lugar, né? Então, essa é a simplificação. E vou dar mais um exemplo. Deixa eu fixar essa imagem. Vou dar mais um exemplo de 3 variáveis e depois um exemplo de 4 variáveis e vou encerrar esses exemplos. Então, vou fazer aqui. Pronto. 3 variáveis. Então, aqui é C barra, aqui é C. AB, 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 AB.
Muito bem. Então, agora eu vou colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E só para complicar, porque esse um aqui, eles são vizinhos, né? Eles tanto são vizinhos daqui para cima, como eles são vizinhos nas laterais aqui, né? Então, o clássico seria eu pegar isso aqui, ó, e fazer isso aqui. Eles são vizinhos, né? E aí eu olho e vejo, por exemplo, aqui, ó, quem é que trocou de estado daqui para cá? O grupo é um só. Quem é que trocou de estado aqui? O A trocou de estado. O B ficou barrado. E aqui, quem é que trocou de estado no grupo? Aqui. O C trocou de estado. Então, sobrou apenas para esse grupo aqui a variável B barrado. Vamos supor que eu tivesse também um aqui e um aqui. Eles são vizinhos desses dois uns aqui. Então, eu poderia criar, para eliminar mais uma variável, criar esse aqui. Quem é que trocou de estado aqui? A variável A. Não, perdão. Quem trocou de estado foi a variável B. Então, B é irrelevante. O A trocou de estado foi na outra. B é irrelevante. E aqui, C é irrelevante. Quem é que sobrou? O A barrado. Então, sobrou aqui o A barrado. Então, quando é que dá 1? Dá 1 quando esse grupo aqui dá 1 ou quando esse grupo aqui dá 1. Vou repetir. Quando é que a tabela toda dá 1? Quando esse grupo aqui der 1. Ou quando esse grupo aqui der nível lógico 1. Então, a saída S é igual quando esse grupo der 1 ou quando esse grupo der 1. Muito bem. Terminou. Como seria o circuito disso aqui? Um circuito de três entradas, 3 sinais. 1, 2, 3, sinal A, B e C. Pode ser nível lógico 0 ou 1. Uma saída S, que é aqui, ó, esse invertido e um ou aqui. Então, o B invertido, o A invertido, o C eu não ligo a lugar nenhum, está desligado, e os dois invertidos, numa porta lógica OR, vai para a saída. Então, essa seria a solução. Se tivesse um sozinho aqui, ele seria, aqui, por exemplo, seria ABC barra. Né? Então, se o circuito tivesse um sozinho aqui, ABC barra, então, esse um aqui, a saída do circuito seria A, AND B, AND C barrado. Não teria, quer dizer, ele estando aqui no meio, eu poderia juntar até esses 4. Ele sozinho, não ia deixar ele sozinho. Eu ia aproveitar que existe um aqui e associaria os 4. Então, repara que níveis lógicos uns que já foram usados em outro grupamento, você pode usar num segundo grupamento, num terceiro grupamento, para tornar mais simples o circuito. Vai simplificando cada vez que você vai juntando mais casas, você vai simplificando mais aquela casa, né? Tem uma casa sozinha, pode juntar com outra, agrupa. Né? 2, sim. 4, sim. 8, sim. 3 não pode, 5 não pode, porque tem que ser potências de 2 para eliminar eliminar uma variável, 2 casas. Para eliminar 2 variáveis, 4 casas. Associar 4 casas. Para eliminar 3 variáveis, tem que associar 8 casas. E assim por diante. Muito bem. Então, agora só falta, para fechar os exemplos, já são 20 horas e 10 minutos. Eu vou ver se eu termino até 8h30, até 20h30. Vou dar mais um exemplo aqui.
e circuitos. Vamos partir para circuitos. Um exemplo, então, de 4 variáveis. Dezesseis casas. AB, 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 AB. CD, 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 CD. Barra, 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 barra lá no final. Barra, 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 barra lá no final. Né? Muito bem. Se eu tiver um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, eles são vizinhos assim e assim. Então, esse daqui, ó, é vizinho desse, que é vizinho desse, que é vizinho desse, tá vendo? Lá por trás. É como se eles estivessem aqui no meio, só que estão lá do outro lado, né? Então, esse é vizinho desse, esse é vizinho desse, esse é vizinho desse, os 4 são vizinhos, né? Quais as variáveis que trocaram de estado? Então, eu olho todos os lugares, né? Então, primeiro, aqui nas colunas. Essa coluna aqui, essa casa, quem trocou de estado foi a variável A. Então, A é irrelevante. Ficou a variável B. A variável B barrado. Nessa linha, quem trocou de estado? A variável C, tanto faz. Quem é que sobrou D barrado? Então, esse grupo aqui, ele dá nível lógico 1, é um grupo só, ele dá nível lógico 1 quando B barrado for 1, AND T barrado for 1. Então, quando B for 0 e D for 0, a saída dá 1. Circuito para isso aqui. Inverte, inverte. AND. Pronto, saída S. Seria o circuito que resolveria esse mapa. Vamos fazer mais um? Colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Vou colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Esses 4 são vizinhos. Esses 4 são vizinhos. Tá vendo? Mas esse grupo não é vizinho daquele. Então, significa o seguinte, na hora que eu junto 4 aqui, eu elimino 2 variáveis. Na hora que eu junto esse 4, elimino mais 2 variáveis, né, nesse grupo. Mas eu não consigo eliminar uma terceira variável, apesar de ter 8 casas, porque as 4 casas daqui não são adjacentes a essas 4 casas daqui. Então, eu sou obrigado a fazer uma solução para cada uma e botar um ou para resolver o problema. Quando essas 4 trocaram de estado, eu eliminei A e B. Então, A é irrelevante, B é irrelevante. Sobrou aqui CD, 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 vamos ver, barra, 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 barra. Sobrou C barra D. C barra D. E o outro grupo, então, o outro grupo, sobrou quem? C, D barra. Pronto. Curioso, né? Isso aqui é uma XOR. Quando é que dá 1 na saída? Quando uma é verdadeira ou quando a outra é verdadeira. Tá vendo? Quando uma é verdadeira, essa é falsa. Quando essa aqui é verdadeira, a outra é falsa. Aqui é uma XOR. É claro que não é só uma solução de XOR. Eu também posso fazer assim, ó. Inverte, boto uma AND, boto um direto, inverte, boto uma AND e junto com uma OR. Mas esse circuito aqui vai fazer a mesma função de uma XOR.
para C e D. O resultado é o mesmo. Claro que o mapa de Carnot não mostra isso, né? Quer dizer, com o tempo e com a experiência, você olhando isso aqui, você vê, né? Eliminou A e B, eliminou A e B. Vale 1 aqui quando D igual a 1. Vale 1 aqui quando C igual a 1. É D ou C exclusivamente. Não dá para ser os dois, então, entendeu? Então, é uma questão de tempo, de visão, né? De você enxergar, você olhar para o mapa e enxergar que aquilo é um ou exclusivo, ou um NOR exclusivo, né? Algo assim. Mas vocês não precisam se preocupar muito com isso, não. Exceto o basicão, assim, né? Para saber quando é uma XOR, por exemplo, né? Alguém algum dia pode perguntar para você, e isso pode ser a diferença entre você conseguir um emprego ou não. Esquisito, né? Mas a vida é triste. Muito bem, e com isso eu encerrei aqui os exemplos de simplificação para 2, 3 e 4 variáveis. E 5, né? Mostrei também um exemplo de 5 variáveis. Então, já temos bastante tempo. Então, agora eu vou fazer algum exemplo mais concreto de circuito, né? Então, vamos lá. Pegar o circuito, criar a tabela verdade e transferir a tabela verdade para o mapa de Carnot e simplificar e desenhar o circuito de volta já simplificar. Então, vamos lá. O assunto ainda é mapa de Carnot. Ainda é exemplo de simplificação, mas vou precisar de mais espaço aqui. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui duas variáveis, A e B. Eu já usei esse circuito outras vezes. Vou colocar uma porta-hora aqui, assim, e aqui a saída S. E vou montar a tabela verdade, A e B e a saída S. Muito bem. Se tem duas entradas, as possibilidades podem ser 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 e 3. Então, vamos estudar para cada caso aqui. Deixa eu trocar de lugar. Melhor. Então, vamos lá. 0 e 0. Então, botar 0, botar 0. 0 de 0 dá 0. Esse 0 aqui está ligado aqui também. Então, está aqui. Resultado. 0 ou 0, 0. Vamos para a segunda combinação. A igual a 0 e B igual a 1. Então, vamos lá. 0 de 1 dá 0. Mas esse 1 está aqui. Então, quando tem 0 aqui, tem 1 aqui. 0 ou 1 dá 1. Agora vamos trocar. A igual a 1, B igual a 0. A igual a 1, B igual a 0. Então, 0, 0 de 1 dá 0. Esse 0 também está aqui. Então, ao mesmo tempo, 0 ou 0 dá 0. 0. E por último, 1 de 1 aqui. 1 de 1 dá 1. Esse 1 também está aqui presente. Então, 1 ou 1 dá 1. Pronto. Então, já montei a tabela verdade. Já estou olhando para a tabela verdade, já sei a resposta, né? Já sei a resposta. Alguns circuitos muito simples, você olha para a tabela verdade e você deduz na hora. Observa aqui, ó. Quando é que a saída dá 1? Olha o que tem na entrada. 0, 1. A saída dá 1. Tem 1. Então, repara que o A tanto faz, ele trocou de estado, e que o B permaneceu em nível lógico 1. Então, S é igual a B aqui. Quando o B dá 1, a saída dá 1. Quando o B dá 0, a saída dá 0. Está vendo aqui? Ó?
B está em 0, a saída deu 0. B está em 1, a saída deu 1. B está em 0, a saída deu 0. B está em 1, a saída deu 1. Não interessa o A. Se eu pegar o B e passar para a saída, já resolveu o problema. Então, não, esse monte de porta-lógica aqui pode ser substituído por um fio ligando o B até a saída S. Mas vamos montar o mapa de Carnot disso. Então, vamos ao mapa. No mapa isso vai ficar claro também. Então, é um mapa para duas variáveis. Então, A, B, B, A, B, A, B, barra, 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 barra. Zero, 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 um, zero, um, um, um. Vamos botar aqui, né? Esse aqui é um mapa. Então, é 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Tá vendo? Então, 0, 0, 0, 0 deu 0. 0, 1, 0, 1 deu 1. 1, 0, é aqui no final. 1, 0, deu 0. 1, 1, deu 1. Pronto. São vizinhos, então eu posso simplificar. Quem é que trocou de estado? A variável A trocou de estado, então S igual a B. Pronto. Rapidinho, viu? Então, esse circuito todo, ele é idêntico a isso aqui, ó. Entrada A, entrada B, saída S, pego o B e liga na saída. Esse circuito todo faz aquilo ali. E eu usei o mapa de Carnot para descobrir isso rapidamente. Claro que eu tinha mostrado aqui, então com uma certa habilidade, você olhando para a tabela verdade, você descobre isso. Não precisa de mapa de Carnot, não precisa de álgebra booleana, para você olhar para a tabela e descobrir. Mas é claro que foi um circuito muito simples, né? Quando o circuito é muito simples, você vê imediatamente na tabela verdade. Não precisa de recurso nem de álgebra booleana, nem de mapa de Carnot. Então, agora, eu vou fazer um grande, né? Vou apagar esse. Vou fazer um problema real. O problema real, esse problema é clássico. A gente já usava isso lá no Cefet, lá em 1900, e eu usava em 1979, em 84, 1984, a gente colocou isso num problema de laboratório de sistemas digitais. A gente dava o problema e o aluno simplificava, montava o circuito e acionava. Então, o LED acendia quando era para ligar a bomba. Então, os fios representavam as boias da caixa d'água, da cisterna, né? Botõezinhos, né? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma caixa d'água. Então, aqui tem água. Ou não. Eu tenho aqui uma boia. E essa boia, boia 1, né? Essa boia 1, ela me diz se a caixa está cheia, a boia 1 está em nível lógico 1. Se a caixa está vazia, a boia 1 está em nível lógico 0. A boia desce e dá nível lógico 0. Então, ela me dá a situação da água na caixa. Aí eu coloco aqui um cano e coloco aqui uma bomba centrífuga. Essa bomba centrífuga desce até uma cisterna que tem água ou não e tem uma boia. Então a boia flutua, né? E a boia me dá como resultado, aqui está a boia 2,
a boia 2. Se a cisterna está cheia, a boia 2 me dá nível lógico 1. Se ela está vazia, a boia 2 me dá nível lógico 0. Pronto. E eu uso isso daqui como informação, boia 1 e boia 2, eu vou usar como informação para acionar a bomba d'água, o motor da bomba d'água. Então, aqui está o motor da bomba d'água. E aqui está o fantástico circuito que receberá o sinal da boia 1, da boia 2, e aqui é a resposta, aqui é a saída. Vamos colocar aqui bomba, pump, a bomba. A bomba é assim, liga com nível lógico 1, desliga com nível lógico 0. Pronto. Então, agora eu monto a tabela verdade. A tabela verdade tem que fazer sentido para essa função lógica daqui, né? Vamos lá. Qual é o sentido que há? Se tem água na caixa, você não vai ligar a bomba para jogar água para a caixa, né? Se a caixa estiver vazia, você liga a bomba para botar água na caixa. Mas tem que ter água na cisterna. Senão, a bomba fica girando sem água, vai acabar queimando a bomba, vai estragar. Ela precisa de água, inclusive, para a refrigeração dela em alguns casos. Refrigeração até da turbina dela, etc. É importante isso. Então, quando a caixa estiver vazia, tem que ligar a bomba, mas tem que ter água na cisterna. Então, vamos criar a tabela verdade baseado nesse entendimento. Então, tabela. A tabela consiste, então, no seguinte: tem a bomba 1, a boia 1, a boia 2 e a bomba. Como são duas boias, elas podem ser 00, 01, 10 e 11. Né? Isso. E aí, vamos ver quando é que liga a bomba. Então, vamos lá. A caixa está vazia, mas a cisterna está vazia também. Então, se a caixa está vazia, tem que ligar a bomba, mas a cisterna está vazia. Então, não liga a bomba. A caixa está vazia e tem água na cisterna. Liga a bomba. A caixa está cheia. Não liga a bomba. Nem interessa. Não liga a bomba. A caixa está cheia. Não liga a bomba. Nem interessa se tem água ou não na cisterna. Então, só vai ligar a bomba se tiver água, se a caixa estiver vazia e tiver água na cisterna. Então, caixa vazia, água na cisterna. Liga a bomba. Pronto. E o mapa de Carnot para isso? São duas variáveis. B1, B2. B1, B2. B1, B2. Boia 1, boia 2, boia 1, boia 2. Barra, 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 barra. Vamos olhar o mapa. Quando é que dá 1? Eu só tenho uma dando 1, então é mais fácil fazer por aqui. Quando for 0 e 1. B1 barra B2.
B1 barra, B2. Então, dá 1 aqui. Nas outras 3 combinações, dá 0. Tem como simplificar? Não tem como simplificar. Não tem vizinho, só existe uma situação. Então, o circuito é bem simples, né? Já está na sua forma mais simples, não tem como resumir mais, né? E qual é essa situação aqui? A bomba é igual a 1 quando? Quando a boia 1 estiver em 0, end a boia 2 estiver em 1. Pronto, está feito o circuito. Então, eu pego aqui, boto o inversor, aqui eu venho direto, coloco uma porta end e tenho o resultado. Então, boia 1, eu coloco o inversor, tanto faz botar a bolinha ali, o inversor direto na entrada da end. Pronto, já fiz o circuito que aciona a bomba d'água. Caso acabe a água da caixa, mas tem água na cisterna. Qualquer outra combinação, a bomba não liga. Esse circuito aqui teria que ter uma terceira variável, né? Tem uma geosmina, a variável geosmina. É isso. Muito bem. Então, assim, eu encerrei. A rapaziada teve que ir embora, né? Tá bom. Tá o Rinaldo e o Alan. Muito bem, então, assim encerrei. Deixa eu dar um tempo aí para fixar a imagem. A imagem está fixa. Então, tem água na cisterna. E esse é um problema concreto, né? Isso existe, esse tipo de circuito existe na indústria, né? É claro que eu aqui simplifiquei bastante, porque eu coloquei bem definido, por exemplo, está cheia ou está vazia, né? Não tem valores intermediários, né? Então, aqui também, a cisterna não tem valor intermediário. Ou tem água ou não tem água. Então, isso simplifica muito a forma de ver o problema, né? Então, se tivesse, por exemplo, mais uma boia no fundo, para avisar que realmente a caixa está totalmente vazia, né? Mas essa boia aqui, ela até existe. Hoje em dia eles fabricam de outra maneira, mas era antigamente a boia de mercúrio. Era uma ampola de mercúrio, uma ampola de mercúrio, uma ampola de vidro com mercúrio dentro. Então, eles colocavam 2 terminais assim e colocavam uma gota de mercúrio aqui. Então, dependendo da inclinação, né, essa chave aqui, os 2 terminais aqui, quando o mercúrio escorrega para cá, fecha o contato aqui e avisa, acabou a água, por exemplo, a boia desce, o mercúrio escorre, encosta nos 2 terminais e avisa, por exemplo, que acabou a água, né? Ou ao contrário. E aí liga a bomba. Essas boias automáticas de caixa d'água, elas não verificam se tem água na cisterna. Para verificar isso, tem que colocar uma combinação, colocar a contactora para adicionar a bomba. Geralmente a bomba é pesada, né? Um HP ou mais, por exemplo, e aí a ampola de mercúrio sozinha, ela não suporta essa quantidade toda de corrente para a bomba, então ela tem que acionar uma contactora, um relé, e aí o relé então acionar a bomba, né? Mas é isso. Então eu dou por encerrado então esse assunto de mapa de Carnot, álgebra booleana, mapa de Carnot, encerrou. Na próxima aula a gente já vai mudar de assunto, nós vamos para os códigos na próxima aula, códigos binários, tá bom? Senhores, muito obrigado pela atenção dispensada.
Muito obrigado pela presença, né? É sempre um estímulo a presença de vocês. E até a próxima aula, na terça-feira da semana que vem, tá bom? Muito obrigado, então. Boa noite para todo mundo.